Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do chifre pequeno, tá? Ao estudo de Antíoco Epífanes o quarto, né? O chifre pequeno que foi no tempo da Grécia, tá ok? Mas nós vamos dar uma lida no livro de Macabeus, né? Para saber a história de Antíoco. Mas antes vamos ler a profecia de Daniel, que se encontra no capítulo 11, né? Versículos de 31 a 33 e também o 35, para a gente ter uma ideia legal do que vai acontecer na história de Antíoco, né? Então vamos lá. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus tornará forte e ativo. Glória a Deus, aleluia. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, irmãos, aqui ele falou do anticristo final, mas também falou de Antíoco Epífanes, porque você vê que no início ele fala que esse homem ele haveria de colocar a abominação desoladora. E o que é essa abominação desoladora? A gente lendo o livro de Macabeus, a gente vê que Antíoco ele coloca uma imagem no altar dos holocaustos, né? Ele coloca uma imagem de um Deus, né? Ele não deixa, no livro não especifica, não deixa bem claro que seria Zeus, né? O Deus da Grécia, mas tudo indica que seja, né? Os historiadores acreditam que seja o Deus Zeus, né? Que foi colocado ali para que fossem adorados, né? Para que todos de Jerusalém adorassem a quem? A Zeus, né? Não somente os judeus, mas todas as nações que viviam em Judá. E em todo lugar do reino do rei Antíoco teria que se adorar aquela imagem, né? A gente vai ler daqui a pouco o livro de Macabeus. Você vê que esse rei ele faz um decreto, né? Ele faz um decreto que o povo teria que todo o povo do seu reino teria que se tornar um só povo, uma só nação, um só costume, né? E que todos os povos eles deveriam abandonar os seus costumes para adquirir o costume de adorar a imagem de Zeus. Então vamos dar uma olhada aqui no livro de Macabeus. 1 Macabeus, capítulo 1, dos 54 ao 63. No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, Antíoco colocou sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação pelas cidades de Judá em derredor. Construíram-se também outros altares. Passaram a queimar incenso até na porta das casas
e pelas praças, rasgavam e queimavam os livros da lei que encontravam. Quando encontravam um livro da aliança em poder de alguém, ou se alguém concordasse em seguir a lei, o decreto do rei condenava essa pessoa à morte. Vamos parar um pouco por aqui, porque você vê que coisa sinistra, né, irmãos? Né? Era proibido andar com o livro da lei nas mãos, né? E quando se achava uma pessoa com o livro da lei, aquela pessoa era morta por causa daquilo. E que livro da lei é esse? O livro da lei é a Torá, né? A lei também faz parte dos profetas. Então você pode se dizer que é o Antigo Testamento, a Bíblia, né? Que tinha naquele tempo antigo. Não havia o Novo Testamento porque não tinha sido formado ainda, mas era a Bíblia daquele Antigo Testamento. Então você vê que o rei ele fez um decreto, que nesse decreto todo o povo teria que ser um só costume, que era o costume que eles estavam ensinando do Deus deles, né? Então as pessoas não poderiam andar com o livro da lei, não poderia circuncidar os seus filhos, não poderia obedecer às leis, como o sábado, por exemplo. Eles não deveriam guardar os sábados. Todo aquele que guardasse o sábado também morreria, porque eram os costumes das leis judaicas, né? Era o costume da antiga aliança que Deus ele fez com Moisés e o povo, né? E o povo tinha que cumprir aquilo. Porém, vem esse homem chamado Antíoco Epífanes IV e ele estabelece a abominação da desolação. Ou seja, um rito, ele estabelece uma nova cultura, ele estabelece um novo costume e que todos os povos teriam que seguir. Você analisando o livro de Macabeus, nesse capítulo 1 e o capítulo 2, você vê que todas as nações, elas obedeceram à voz do rei, seguindo. E muitos de Israel também seguiram. Até o escritor do livro fala, traidores da lei. Porém, muitos também decidiram não seguir, não se contaminar com esses costumes, mas permaneceram firmes com a lei, permaneceram firmes com a palavra de Deus, mesmo diante da face da morte, não obedeceram à voz do rei, mas preferiram morrer do que aderir aos costumes do rei e renegar a Santa Aliança. No início do livro, você vê que há uma apostasia, mesmo antes do decreto do rei, já havia uma apostasia em Israel, já havia muitos que queriam seguir os costumes das nações, né? Então já haviam pessoas inclinadas para o mal, porém havia pessoas firmes, determinadas também a permanecer fiel ao nosso Deus, a permanecer fiel à sua palavra, né? Vamos dar continuidade aqui, ó. Dado que tinham poder, fazia isso cada mês, contra todos de Israel que encontravam pelas cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam sacrifícios no altar, colocados sobre o altar dos holocaustos. Então eles estavam oferecendo sacrifícios a um outro Deus, a uma outra imagem, né? Que foi colocada lá, que é a abominação da desolação, fazendo com que assim eles profanaram o templo, né? Você vê que os sacrifícios que eles faziam eram de animais impuros, totalmente contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus ela pedia o quê? Sacrifício de animais como o cordeiro, carneiro, né? E não porco e outros animais impuros, que é o que Antíoco determinou, né? Então vamos lá, irmãos, vamos dar continuidade aqui, ó. De acordo com o decreto,
matavam as mulheres que tinham circuncidado seus filhos, juntamente com as criancinhas, que elas carregavam no colo, com os familiares e com as pessoas que tinham feito a circuncisão. Aí você vê que coisa terrível, né? Que coisa horrível. Eles matavam as mulheres, tanto as mulheres como os bebês de colo, que elas levavam para circuncidar, para cumprir a lei de Moisés. E você pode ver que são bebês de colo mesmo, porque na lei de Moisés diz que ao 8º dia o menino ele tem que ser circuncidado, né? E você vê que eles matavam sem dó e sem piedade mulheres e crianças de colo. Que coisa horrível, irmãos. Essas são as obras do anticristo do tempo da Grécia. Mas também a gente pode relacionar com o anticristo do tempo final. Porque no Apocalipse 20, no versículo 4, diz que ele viu as almas dos decapitados pela besta por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então aí você vê uma atrocidade também semelhante, né? Eles arrancaram as cabeças dos irmãos que pregavam a palavra de Deus, né? Isso no futuro, não no passado. Estão falando do anticristo final. Então a gente tem que relacionar mesmo com esse anticristo do passado. Você vê que essa profecia se cumpriu no passado e está profetizado para um futuro. Então, assim como os judeus se prepararam no passado, alguns, acredito eu, que se prepararam, outros estavam despreparados para o que viria, assim a gente tem que se preparar também para o que há de vir, né? Para quando o anticristo vier, a gente está preparado, porque serão coisas terríveis que vão acontecer, né? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Muitos em Israel, porém, permaneceram firmes, e não havia quem os fizesse comer coisa nenhuma que fosse impura. Preferiam morrer a se contaminar com esses alimentos e a profanar a santa aliança. E muitos morreram. Você vê que homens de fé, que eram esses homens, né? Eles preferiram morrer do que negar a santa aliança. E muitos morreram. Mas quando fala muitos morreram, significa que não foram todos que morreram. Mas alguns tiveram que morrer. É como diz em Daniel, alguns tiveram que morrer para serem purificados e embranquecidos até o tempo do fim. Então, são coisas que são necessárias acontecer. Infelizmente, mas necessário. Mas isso não significa que todos vão morrer, né? Um exemplo bom que a gente tem é no tempo da Babilônia. Nabucodonosor, ele foi inspirado pelo anticristo. Ele foi uma representação do anticristo também na época da Babilônia. Claro, eu sei que depois ele se converteu ao Deus de Israel, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mas antes de se converter, ele fez um papel de anticristo. Porque ele faz aquela estátua toda de ouro, né? Aquela estátua toda de ouro. Daniel, Deus deu um sonho para ele, né? Revelando o futuro, dizendo que ele era a cabeça de ouro, né? Mas não o corpo todo de ouro, a cabeça de ouro, significando que o reino dele ia passar e depois viria os medos e persas, que era o reino de prata. Porém, ele, cheio do espírito do anticristo, ele manda fazer o quê? Uma estátua toda de ouro, querendo dizer o quê? Que o reino dele seria eterno, que o reino dele não ia passar, né? Você vê que ele estava, meio que como se ele estivesse desacreditando da interpretação de Daniel, sendo que ele acreditou
na interpretação, tanto é que fez de Daniel o governador da terra da Babilônia, né? Mas passado algum tempo ele meio que desacreditou e ele quis colocar o reino dele como um reino eterno. E você vê que ele obriga todos a adorarem a estátua dele, né? E quem não obrigar, quem não atendesse ao pedido dele e adorasse, se dobrasse diante da estátua, seria morto, né? E você vê, aí tem aquele episódio de Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? Então ali você vê pessoas sendo livradas do anticristo, né? Porque Sadraque, Mesaque e Abdinego não morreram queimados na fornalha de fogo, né? E assim acredito que vai ser no tempo do fim. Alguns terão que pagar com a vida, vão morrer, mas outros também serão livrados com o poder de Deus, né? Porque a gente leu lá no capítulo 11 que muitos que conhecem ao seu Deus se tornarão fortes e ativos, né? Por quê? Porque é tamanho o poder que Deus vai agir na vida dessas pessoas, né? Porque o que está acontecendo na grande tribulação? Uma guerra, irmãos. É uma guerra. A gente, igual eu falei no vídeo passado sobre a guerra que o povo de Deus vai enfrentar contra a besta, só que após o arrebatamento, né? Após o arrebatamento e quando Cristo vem mesmo, né? Só que antes já tá tendo uma guerra na grande tribulação, uma guerra antes de Cristo vir. Porque na verdade nós já enfrentamos uma guerra no dia a dia contra as hostes espirituais do mal, né? Só que no tempo da grande tribulação a guerra vai estar mais forte, né? O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Então o bicho vai estar pegando aqui na terra. Então você vê que vai ser o poder, vai ser chumbo trocado. O anticristo matando as testemunhas de Jesus, né? O chifre pequeno fazendo guerra aos santos do Altíssimo. E ao mesmo tempo vai estar tocando trombeta, né? A trombeta vai estar o quê? Afetando o povo da besta. Você vê que os toques das trombetas afetam o quê? Os rios, o mar, né? Ou seja, afeta esse mundo. Porque de que forma que a gente tem o poder das nações hoje em dia é através do quê? Da tecnologia, né? E se Deus ele está afetando os rios, o mar e os rios, ele também vai afetar esse mundo tecnológico, né? Ele vai afetar também. Ou seja, ele vai acabar com toda essa tecnologia, com a energia que move o mundo, né? Então, é muito interessante, né? A gente medita nessas coisas, a gente começa a falar e vai longe, irmão, e vai longe. Então, vamos dar continuidade aqui no Apocalipse 13, né? Vamos dar uma olhada aqui. Apocalipse 13, versículos do 14 e 15. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Né? Você vê que a gente viu sobre o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no livro de Macabeus, né? Ele fala bem claro, né, que Antíoco, ele introduz a imagem, né, no altar dos holocaustos. Assim também o anticristo final, ele também vai mandar fazer uma imagem para ele, né?
uma imagem para que ele possa ser adorado em todas as nações, né? Acredito eu que possa ser uma imagem holográfica, né? Onde aparece para a pessoa, não sei exatamente como vai ser a imagem, mas com certeza vai ser relacionado a algo tecnológico, né? Então, será um tempo difícil, irmãos, também. Porque você vê que essa imagem, ela faz com que a pessoa morra. Tantos quantos não adorem a imagem da besta. Isso pode ser também em forma de um robô, né? Um robô que tem uma inteligência artificial, com uma arma de fogo, ou com instrumentos que possa tirar a vida de uma pessoa, né? Ou seja, o anticristo final, com certeza, será uma forma muito mais terrível do que foi no passado. Porque hoje a gente tem armas de destruição em massa, né? E formas cruéis de assassinato, né, irmãos? Então, é muito complicado. A gente tem que se fortalecer a cada dia mais na palavra de Deus, buscando o conhecimento, a sabedoria, estudar o que fizeram os homens do passado, que fez Sadraque, Mesaque, Abdinego, o profeta Daniel, mesmo nas covas dos leões, homens que passaram por dificuldades, que em meio a uma provação terrível se comportaram de uma forma espetacular, né, de uma forma determinada, né, igual esses homens que preferiram a morte do que renegar a santa aliança. Isso já no passado, irmãos. E dentre esses homens, tem a história de Matatias, que fala no capítulo 2 de Macabeus. E a gente vai iniciar essa história num próximo vídeo, que vai ser a continuação desse. A história desse homem é incrível. Matatias e seus filhos, né? E dando um ênfase maior no filho dele, o Judas Macabeu. Homem valente também, homem de guerra, né? Matatias, a gente vai falar mais sobre a história dele no próximo vídeo. Uma história muito interessante, irmãos. Muito fascinante mesmo. Então, irmãos, eu agradeço por mais um estudo aqui, tá ok? E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, tá ok? Deus abençoe a todos e graças a Deus.